Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pela participação de vocês na 20ª edição do Conexões Inove Hub. Obrigada para quem está aqui presente com a gente, para quem está no Facebook, para o pessoal das filiais, para os nossos clientes. Hoje a gente está aqui com a Rafaela Sampaio, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a gestão 3.0. Boa palestra para todos. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um convite da Vivi, que fez o treinamento comigo, e eu fiquei muito lisonjeada. Não sabia que ia ter Facebook ao vivo, né? Mas muito obrigada pelo convite, eu espero que vocês gostem. O que eu vou fazer aqui hoje é dar uma palhinha do que é esse tal do Management 3.0 e mostrar para vocês que são coisas muito simples, né? A gente não quer fazer nenhum tipo de revolução. A gente quer trazer coisas bacanas para a gente complementar o nosso dia a dia, tá bom? Aqui um pouquinho de mim, eu faço essa breve apresentação. Quem já viu algum webinar, uma palestra minha, já sabe que esse é meu slide padrão. Em 2020 eu vou fazer ele 2.0, aí tem atualizações. Eu sou Rafaela Sampaio, as pessoas me chamam de Rafa e fiquem à vontade, é um pouco mais descontraído, né? Eu sou filha única, natural de Jundiaí, eu não sou daqui. Lá não estava chovendo, lá nem chegou a chuva ainda. Hoje eu atuo, gente, como Scrum Master, Agile Master, então cada slide está uma coisa, mas o que a gente gosta realmente é dessa questão da agilidade, não importa o título, tá? E eu realmente sou apaixonada por agilidade, e não porque a gente fala de frameworks, de mudanças radicais, mas porque a gente tem que falar em pessoas, principalmente quando a gente fala em qualquer tipo de mudança. E a agilidade também tem tudo a ver com essa questão de pessoas. Eu gosto muito de disseminar conhecimento, mas eu gosto muito de aprender, né? Então eu estou em comunidades, em meetups, tanto que tem aqui ali não vai. O Agile Campinas, que é o quê? É um meetup de Campinas, tem vários aqui em São Paulo, em Barueri, onde a gente fala sobre o quê? Sobre agilidade, qualquer coisa, né? Sobre Scrum, Kanban, Management, qualquer dúvida. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da gente, depois eu vou deixar o site também. A gente que trabalha no Agile Campinas somos voluntários, realmente é um propósito de vida, né? A gente tentar passar esse conhecimento para as pessoas, mas a gente aprende demais. Então a gente gosta bastante dessa interação. No meu slide eu coloco a Logicalis, porque hoje é a empresa que eu atuo como Scrum Master. E aquela menininha com esse bracinho de polvo é porque é um pouco do papel do Scrum Master, né? Ele é facilitador, ele trabalha com o time, ele tem que garantir a metodologia, então a gente é um polvo. Gosto bastante de agilidade. E eu gosto de falar de mim profissional e pessoal. O management, ele fala de pessoas. Por mais que a gente tente, né, se dividir entre Rafa profissional e Rafa pessoal, eu sou uma só. Então eu queria que vocês conhecessem também de mim o que eu faço nas horas vagas. Então eu gosto bastante de viajar. Esse anelzinho aí tá uns 3 anos no meu slide, mas essa semana eu caso, tá, gente? É de verdade. Eu vou beijar com chave de ouro aqui com vocês, porque depois só em novembro. Esse é o nosso filhote, esse é o Yakult, ele é a sensação. Se eu posto algo de mim, não faz tanto sucesso nas redes sociais quanto dele, viu? Eu gosto bastante de ler, eu gosto de vinho e eu gosto de Netflix. Minha vida, né, social acabou quando inventaram o Netflix, né, gente? E aí algumas certificações.
certificações. Hoje o que mais me completa, né, elas são um complemento, mas o que mais fala de mim hoje é a do Management 3.0. Mas eu gosto de falar que essas certificações é só um pedacinho da Rafa como um todo. Eu gosto de passar esse slide porque é realmente o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala de management, a gente fala de pessoas, mas tudo está caminhando para pessoas. Então eu coloquei aqui uma evolução da indústria, coloquei que nós estamos entrando numa sociedade aí 5.0, que nada mais é do que pessoas. Quando a gente fala em indústria 4.0, a gente deixa de falar numa indústria mecânica. Agora aqui a gente está falando de automação, inteligência, IoT. E a sociedade 5.0 caminha para quê? Para pessoas. E o management, ele vem acompanhando essa evolução. Hoje, quando a gente fala de IoT, de inteligência artificial, a gente vê que os computadores eles estão tomando um grande espaço do nosso dia a dia. Mas, por enquanto, a gente tem uma diferença muito bonita, que é a nossa sensibilidade. Então, a gente vem caminhando para esse lado de pessoas, e pessoas realmente é a parte mais importante e é o que nos difere hoje das máquinas, tá, gente? Então, eu gosto de colocar essa evolução para vocês. Eu gosto de colocar aqui, né, sobre esse filme, que a gente está saindo de uma parte muito manual para a gente começar a pensar em colaboradores que querem inovar, que querem fazer parte, né? A gente fala hoje de colaboradores do conhecimento, né? As pessoas elas querem entrar numa empresa e querem fazer parte dela. E aí a grande questão, por que o Management 3.0? Esse cara aí bonito da foto é o Jürgen. Ele é um holandês e ele escreveu um livro em 2010 que se encaixou muito bem quando a gente estava falando em manifesto ágil. Então ele é de TI e tudo começou com TI realmente. Mas nós percebemos que quando a gente fala de Management 3.0 e falamos de pessoas, engloba-se tudo. Né? Qualquer setor, qualquer ramo, tanto que nos meus treinamentos tem psiquiatra, tem psicólogo, tem pessoas de RH, já teve pessoas que trabalham com farmácia. Então deixou de ser algo que foi criado em TI para ser algo que falamos sobre pessoas. E o que aconteceu é que quando a gente fala do manifesto ágil, um dos primeiros carinhas ali promover a interação entre os indivíduos mais do que processos e ferramentas. E aí, o Jürgen ele ia nesses workshops, nessas palestras de framework, e ele pensava, tá, mas quem está pensando em indivíduos e interações? Porque a gente só está pensando em framework. E aí, o management trouxe para complementar tudo isso. Então, aí que eu faço, né, indivíduos e interações, e quem está pensando em tudo isso? O primeiro livro dele, o que ele fez? Ele pegou os fracassos, o sucesso dele e dos amigos dele e escreveu o livro. Para quê? Porque realmente é uma experiência do que fazer e do que não fazer. Então, tem vários livros bacanas dele que fala como mudar o mundo, que ele relata alguns fracassos, várias empresas que ele tinha até falido, até que ele deu realmente uma virada de chave e focou nessa questão de pessoas. Eu gosto de mostrar a diferença do 1.0, 2.0, 3.0. Mas eu gosto de falar que não tem certo e tem errado. É uma evolução. Porque quando a gente começa a ver a diferença, a gente se depara em situações hoje que nós vivemos, que às vezes é 1.0, 2.0, 3.0, mas não tem certo e errado, e sim que a gente vai ver que é uma mudança de mindset nessa nova forma de gerir pessoas. Quando a gente fala do 1.0, então é focado em hierarquia, comando e controle.
Alguém realmente manda você fazer, você não tem espaço para sentarmos juntos e decidirmos juntos as atividades. Quando eu falo que a gente é tratado como recurso, é porque éramos peças que as pessoas poderiam repor a qualquer momento, né? E se fulano for embora? Não, tudo bem, tem alguém que faz o trabalho um pouco mecânico dele, por quê? Porque as pessoas mandam as outras fazerem. Não se perdia o conhecimento como hoje, né? As pessoas, elas detêm conhecimento. E elas são peça fundamental dentro da nossa squad, do nosso time. Trabalhadores eram apenas executores, então você não é pago para fazer, você não é pago para pensar, só para fazer. O 2.0, ele tentou ajustar esses pontos. Com o quê? Com processos. E aí veio o Balanced Scorecard, o Six Sigma, que são muito bons. Só que não resolvia a parte que estava errada, que era como as empresas olhavam os seus funcionários. Já o 3.0, ele tem um olhar do quê? Ele busca valorizar os times e as pessoas. Lembra que eu falei? Tudo está correndo para pessoas, mesmo quando a gente fala numa indústria 4.0. Criar um ambiente onde todo mundo é responsável pelo sucesso do negócio. É aquele senso de dono, né? Onde você deixa só de falar, meu chefe resolve, e você não, eu quero fazer parte, eu quero sim entender por que as decisões são tomadas dessa forma. Empoderar times, então termos times com delegações, fazendo parte, os gestores confiando muito mais nos seus times. E gestor deixa de ser um cara que manda, é um gestor facilitador, é um cara que trabalha junto com o seu time, né? Vamos resolver um problema junto? Vamos entender o que está acontecendo? Né? Então ele se torna mais um líder servidor, onde ele abre os caminhos para o time trabalhar com excelência. Tem uma frase do livro e do treinamento que ele fala que a gestão é importante demais para ser deixada apenas na mão dos gestores. E outra, ninguém detém total conhecimento das coisas, né? Eu costumo dizer no meu workshop, é verdade, que quando eu era pequena, eu achava o máximo ser gerente. Meu pai era gerente e eu achava, nossa, quando eu for grande eu quero ser gerente. Gerente do que? Não sei, eu quero ser gerente. Porque eu tinha na minha cabeça que o gerente era um cara que sabia tudo. E aí era o meu pensamento um pouco 1.0, que era como os gestores eram vistos na época. Ele detinha o conhecimento e ele tinha que tomar a decisão. Então eu achava que se eu fosse gestor eu ia saber tudo, sabe? Popstar. E não é. Você e sua equipe fazem um bom trabalho, não só os gestores. E aí gerencia o sistema, não as pessoas. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu tive que ler e falar, não. Você está falando de management a pessoas, você fala para não gerenciar pessoas e sim o sistema? E aí eu entendi que se você não tiver um sistema que funcione, uma organização que funcione, o seu ambiente não funciona, não adianta você ter os melhores profissionais. É aquela coisa, você contrata o melhor desenvolvedor, mas você não dá as ferramentas para que ele desempenhe um bom trabalho. Ou a gente cai na burocracia de processo, aí começa a desmotivar pessoas. Então, se você cuida de pessoas, mas o seu sistema funciona, é muito mais simples. É muito mais fácil. Tudo bem? Opa, ele pula 2. O management, gente, eu gosto de dizer que ele não é um framework, tá? E as pessoas têm até coceira quando falam, gente, lançou um novo framework. E ele não é um framework por quê?
O framework você tem que seguir ele exatamente como está escrito by the book. E o management não quer trazer isso. A gente vai começar a ver algumas ferramentas do management e você adapta de acordo com a sua realidade. E vai ter coisas do management que naquele momento você não consegue implementar, mas você trabalha para ter uma evolução. Então ele não é um framework justamente por causa disso. A gente não quer engessar e falar, agora você usa management ou não usa. Não. Ele é um mindset. E aí que está essa questão que eu acho que fascina esse assunto. Porque não é algo receita de bolo, estamos falando de pessoas, nem tem como ser. E aí o management ele traz um conjunto de ferramentas, práticas, para quê? Para a gente tentar colocar no nosso dia a dia esse novo mindset. Então a gente vai começar a ver daqui a pouco um pouquinho dessas ferramentas. Isso daqui é do material. Foi consolidado algumas perguntas que as pessoas se fazem, ou faz para o seu gestor, ou vice-versa, sobre pessoas. Então a gente fala, como podemos motivar nossos funcionários, nossos colaboradores? Teoricamente a gente não consegue motivar as pessoas, mas a gente consegue fazer com que o sistema esteja bom. Aí sim as pessoas acabam se motivando, mas precisamos dar os recursos necessários. Como podemos mudar a cultura da organização? A cultura da organização influencia muito em como as pessoas agem, como as pessoas fazem no dia a dia. Como podemos mudar o mindset dos gerentes? Como podemos conseguir que as equipes assumam responsabilidades? Como podemos melhorar o trabalho em equipe e colaboração? E como podemos conseguir que os gerentes confiem em suas equipes? Então, são algumas perguntas que foram consolidadas e que a gente lê elas para que depois que a gente passe por todas as ferramentas, a gente já tenha um norte de como a gente consegue mudar, pelo menos um pouquinho, alguma dessas questões. Eu gosto de começar com uma reflexão, que nos tornamos organizações melhores e mais felizes, mudamos a nós mesmos ao invés dos outros. E aí tem uma frase de Gandhi que está nas primeiras páginas do livro de comunicação não violenta também, essa frase, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, antes da gente tentar fazer qualquer trabalho com pessoas, a gente tem que olhar para nós mesmos e entender o que não estamos fazendo. Quando a gente fala de Management 3.0, a gente fala em agentes de transformação, sendo eu líder ou não. Somos líderes natos, mas quem tem realmente o chapeuzinho de líder? Se a gente está aqui, a gente quer essa transformação. Então, por que não começar por nós mesmos? E outra, a gente precisa plantar a sementinha, senão daqui 3 anos a gente vai falar: nossa, tem uma menina de rosa, vocês lembram? Falar sobre o quê? Aí eles vão falar Management 3.0. Então, qualquer coisa que a gente vá fazer, precisamos dar o exemplo para que as pessoas comecem a seguir o mesmo caminho. Quando a gente fala do Management 3.0, a gente tem o Marte. Esse monstrinho, não foi eu que apelidei, ele tem mesmo esse nome. Cada olhinho corresponde a uma visão que a gente tenta trabalhar dentro do Management. E o olho central é o melhorar tudo. Por quê? A gente sabe que melhoria contínua é aprendizado. A gente fala muito, quem trabalha com Scrum, retrospectiva, porque a gente precisa realmente parar e entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, falando na primeira visão de energizar pessoas, ele fala que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e os gestores devem fazer de tudo para manter essas pessoas ativas, criativas e motivadas. Então, a gente vai ver rapidamente aqui
algumas das ferramentas agora do management pensando em energizar pessoas. Quando a gente fala em energizar pessoas, a gente tem que pensar numa coisa muito importante que é motivação. Teoricamente, as pessoas, elas se motivam, mas o externo dela colabora para isso, e esse é o papel da organização e dos líderes. A gente tem dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. As duas precisam estar em equilíbrio. Nem só a intrínseca tem que ficar sendo motivada, vamos dizer assim, como a extrínseca. Eu acho que é o equilíbrio que as pessoas precisam encontrar. Quando a gente fala de intrínseca, é o comportamento desencadeado de dentro de uma pessoa. Em outras palavras, a pessoa é recompensada por si só. Então, as coisas que a gente tem, os nossos valores, a gente trabalhar com maestria, termos um propósito. Lembra que eu falei para vocês no primeiro slide? Ser organizador e facilitador da Jail Campinas é um propósito de vida para nós. Então, isso é uma motivação intrínseca. Eu mesmo me motivo com essas coisas. Já intrínsecas é motivado por alguma recompensa externa. Então, pode ser uma nota, pode ser o salário, um bônus. Então, por que eu falo que elas têm que andar junto, né? Só você aumentar o salário de uma pessoa, né? Daqui 3 meses, ela ainda está com aquele sentimento ruim, né? Porque o aumento já virou o dinheiro dela do dia a dia. Então, as duas coisas precisam estar bem alinhadas. O quê? A empresa dar espaço para motivações intrínsecas, como curiosidade. Se é uma pessoa curiosa, ela quer estudar, ela quer trazer. Então, as duas coisas acabam se complementando. Outra ferramenta do management para energizar pessoas é o Personal Maps. Vejam que é um mapa mental, mas falando agora de você. Essa dinâmica é o quê? Você pega um pedaço de papel, pede para a pessoa escrever no meio o nome dela e coisas que ela gostaria de apresentar para você. Então, aqui ele dá alguns exemplos, que juntando você tem um mapa bem personalizado mesmo. Então, você vai falar de trabalho, de educação, de hobbies, família, amigos, valores, objetivos, casa. Ah, mas eu quero colocar outra categoria. Pode. Eu quero separar minha família, meu pai, minha mãe, meus cachorros. Pode. Você, nesse pedacinho de papel, você vai se apresentar. É o seu mapa pessoal. Isso serve para equipes. Eu estou pegando uma equipe nova, não conheço ninguém. Vamos fazer uma atividade dessa? Você descobre coisas fantásticas. Ou mesmo, será que a gente conhece as pessoas que trabalham com a gente? A gente trabalha anos com a pessoa e às vezes a gente nem sabe o que é realmente importante para ela. E aqui nesse pedacinho de papel a gente acaba descobrindo. E mais legal é que as pessoas só colocam nesse pedaço de papel o que elas querem que você saiba delas. Então, se algum assunto ali deixar ela um pouco desconfortável, ela não vai colocar nesse pedacinho de papel. E o bacana é que você depois, não é você que se apresenta. A dinâmica é, passa o seu personal map para o amigo do lado. Então você vai ler o personal map que não é seu. E aí que começam as curiosidades. Nossa, você já escalou uma montanha? Né? E você olha para a cara da pessoa, ela nem tem cara de quem gosta de escalar montanha. Então é bacana porque isso também cria a interação entre os times. Já teve workshop de saber que o cara toca violão, outro violino, outro bateria. Aí eles pegaram, se uniram para tocar um dia na garagem de alguém. Então é bacana você entender o que é importante para as pessoas. Tem o Move Motivators, que é uma ferramenta que fala sobre motivação. Então são 10 cartinhas que fala sobre várias motivações. Isso é bacana para você entender o que motiva alguém do seu time. Esse cara aqui já é bacana para você fazer numa reunião one-on-one.
está falando de motivação. Então, com certeza, para ela explicar qual a motivação dela, ela vai te contar a vida dela, a história. Mas para isso, gente, a gente precisa criar um ambiente seguro. Quando a gente fala de motivação das pessoas, você fala de algo dentro delas. Se você não tiver um ambiente seguro, se você não enxergar seu líder como um gestor facilitador, você falar, vou falar que eu estou super motivada. Senão, ele vai poder usar isso contra mim. Então, as pessoas têm esse medo, às vezes, de falar. Ou se você falar, eu aprendi uma ferramenta para a gente discutir o que te motiva, ele já vai te perguntar, mas eu estou desmotivado? Então, falar de motivação é uma coisa muito delicada, mas essa ferramenta é muito legal. Eu já fiz com os meus times que eu tinha feedback mensal. Essas reuniões de one-on-one eu fazia com a minha squad mensalmente. E eu joguei, né? E aí você começa a entender que às vezes você acha que a pessoa não gosta muito, não é tão curiosa, e você vai ver que o motivador de curiosidade dela é o primeiro, por exemplo. Você fala, opa, esse cara é bom talvez para fazer estudos de novas tecnologias, de novos frameworks, e aí você vai descobrindo o que também a pessoa gosta. É bom, você precisa entender. Mas antes eu gosto de fazer esse jogo comigo mesmo, porque eu preciso entender quais são os meus motivadores. Então procurem na internet, tem até no site do Management 3.0, dá para vocês baixarem em PDF. Qualquer coisa eu posso até mandar para as meninas para elas disponibilizarem. É cartinhas, aí vocês cortam e joguem, porque é muito interessante que vocês falam assim, mas tem 3 aqui que é não tem como eu elencar quem é primeiro, segundo, terceiro. Pensa. No seu eu, você vai descobrir realmente quais são os seus motivadores. É muito intrigante. Kudos. Alguém conhece essas cartinhas dos Kudos? Essas cartinhas todas coloridas é para reconhecer comportamento, gente. Por quê? A gente tende a reconhecer resultado, entrega. Mas e aquele insight que alguém deu para você bacana no dia? E aquele dia que você não estava tão bem, aquela pessoa só te chamou para tomar um café, falou de umas coisas bacanas e você, esqueceu. Ou você estava num dia ruim, não conseguia resolver um problema, alguém sentou do seu lado e aquilo mudou a sua entrega no espírito. Tá vendo que isso, consequentemente, às vezes até ajuda uma entrega, mas é comportamentos. Quando a gente fala do Kudo, a gente pode colocar esses Kudos dentro de uma caixa ou criar uma parede para eles. Então você escreve o Kudo para alguém e gruda na parede ou coloca na caixa. Eu gosto de parede. A caixa você cria uma certa ansiedade nas pessoas. E aí quando você vai abrir, cria aquela expectativa. A parede não, tá lá para todo mundo ver. As primeiras vezes que a gente implantou o Kudo, só eu dei Kudo para as pessoas. E aí as pessoas que recebem, elas ficam felizes e elas percebem que aquilo é bacana. Aí as pessoas falam, mas Rafa, isso daqui é muito colorido. Aqui não rola. Lembra que eu falei para vocês que é isso que é bacana do management? A gente traz o mindset. Pode colocar num post-it, pode pegar um pedacinho de papel, pode personalizar. Então aqui, vejam que tem, eu trouxe um exemplo para vocês de uma caixa, e as pessoas vão colocando, ou da parede. Então aí vocês escolhem. Tem gente que dá para a própria pessoa. Lá onde eu trabalho, a gente dá para a própria pessoa, depois ela gruda na parede se ela quiser. E aí fica lá para todo mundo ver. É bacana que você planta a sementinha. E aí outro exemplo. Para quem tem equipe remotas, tem um Kudo na internet. E olha que bacana, gente, essa empresa personalizou, por isso que eu falei que é muito bacana que você faça da forma que você quiser. Se o seu time gosta de futebol, por que não personalizar com times, com cores? Não sei. E, gente, nada melhor do que
proximidade. A gente falou de técnicas, de ferramentas, mas isso não foge de moda nunca. Que é reunião one on one, é ir no evento junto, é resolver um problema junto, é estar próximo. Com essa tal tecnologia, a gente acaba esquecendo um pouco. E mesmo quem tem times remotos, a gente acha que, vou conectar lá no Slack. Não é a mesma coisa. Mas é importante a proximidade de qualquer forma. Tem tantas tecnologias hoje e a gente tende para trabalhar cada vez mais nessa distância. Então a gente tem que usar também a tecnologia a nosso favor. Quando a gente fala de energizar pessoas, a gente fala de propósito também. Precisamos entender o propósito do nosso time. E às vezes eles acham que o propósito é codificar. Não, isso é só um meio. O que realmente estamos entregando para o nosso cliente? Tem uma historinha que diz que teve um rapaz que passava anos por uma rua e de repente ele olhou e estava vendo uma construção num terreno que estava lá jogado fazia anos. Então ele passou, ficou intrigado. No outro dia ele perguntou para o primeiro pedreiro o que ele estava fazendo ali. E o pedreiro falou: eu estou batendo cimento. Ele falou: não, isso não me convenceu. No outro dia ele passou e perguntou para um outro pedreiro o que eles estavam fazendo. E o pedreiro falou: estou levantando uma parede. Ele falou: vou tentar mais uma vez. E aí, com o terceiro pedreiro, ele perguntou o que eles estavam fazendo. E o pedreiro falou: estamos construindo uma capela. Isso é o propósito do trabalho deles. Qual é o propósito do nosso time e qual é o nosso propósito? Fica uma reflexão para nós. E aí fechamos, né? Então, energizar pessoas é essa questão da proximidade. Veja que todas essas ferramentas, você quer entender um pouquinho da pessoa que trabalha com você. E isso é fundamental se a gente quer energizar pessoas. Vou dar um exemplo. Quando a empresa cria um benefício de academia. A academia tem jiu-jitsu, muay thai, zumba, spinning. Não vai gostar, certo? Porque aquilo não motiva as pessoas, não motiva aquela pessoa. Ou quando você dá uma promoção que pelo menos metade da empresa queria para alguém. Aí você dá a promoção, a pessoa fica totalmente desmotivada. Aí a gente fala: nossa, que ingrato. É que talvez aquilo, naquele momento da vida dela, não seja um motivador para ela. Então isso é energizar pessoas. A gente precisa entender os indivíduos, que a gente sabe que é a parte mais importante e talvez o nosso maior desafio. Empoderar times. Quando a gente fala em empoderar times, tem uma frase muito bacana que é: nós buscamos um sistema mais poderoso, não pessoas melhor controladas. Lembra, a gente está falando de sistema, né? E aí eu falo para vocês que delegar não é algo binário. Então assim, não é você pode ou você não pode, você faz ou você não faz. A gente precisa entender do nosso time em que momento eles estão, para aí sim, será que eles podem assumir a responsabilidade de algo 100%, ou neste momento eu vou precisar acompanhar um pouco a atividade deles? E aí eu faço uma relação com a matriz RACE, porque um dia já me perguntaram em uma das palestras. Eu falo: por que a gente não pode juntar as duas coisas? A matriz RACE diz quem é o responsável por atividade, e por que eu não posso colocar um nível de delegação junto? Então, às vezes, ele não está 100% preparado para aquela atividade. E aí a gente tem o Delegation Poker, que também são cartinhas. O Management, ele traz essa essência de visual, colorido, mas não necessariamente a gente precisa usar as cartas, a gente pega o conceito. Então, eu tenho 7 níveis de delegação. Desde dizer que o gestor toma a decisão, aí me falam: mas isso é comando e controle. Eu falo: não, tem uma diferença. A gente trabalha em organizações.
Existem regras, existem processos que às vezes só o gestor pode tomar. Às vezes é uma informação sigilosa. Então o gestor, ele toma a decisão por ele. O 2, vender. Então ele tenta convencer as pessoas que aquilo foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Então ele vende a ideia dele. O 3 é o consultar. Nesse caso, ele consulta o time dele antes de tomar a decisão. Geralmente isso acontece muito em processo seletivo, onde o gestor leva os especialistas junto para o recrutamento, só que ele acaba tomando a decisão. Então, acaba a entrevista, eles perguntam: e aí, o que acharam do cara? Ah, eu gostei. Não, conhecimento bom. Mas às vezes ele tem que tomar a decisão porque budget, às vezes deu algum conflito de opiniões entre o candidato e a empresa. Então, só um exemplo para vocês entenderem. O 4, a gente entra e ninguém tem nível maior ou menor. Então, eu como gestor, se eu decidir, se eu for o único que decidir ao contrário, é a maioria. O time e o líder não tem peso mais ou menos. Gente, do 5 em diante é tudo o time. Então já tende para o time, que é o quê? O 5, o gestor oferece sua opinião antes do time tomar a decisão, mas o time que toma. Aí começa a ser o contrário. Mas o time toma a decisão. O 6 é perguntar. Mas quem toma a decisão? O time. E o 7 é delegação 100% do time. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o que ele quis dizer, né? Esquecendo os post-its coloridos, que você pode fazer por cargo, por pessoa. Aqui ele está querendo dizer que a contratação é nível 3 e tem aqui, por exemplo, o líder que ele vai entrar num conflito e não tem peso maior ou menor. Então, aqui, escolha de ferramentas. Vejam que ele aconselha o time, mas quem toma a decisão da ferramenta é o time. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um time que toda vez que eles precisavam de escala de folga, eles iam falar comigo. Rafa, fulano vai tirar folga aqui, eu tinha que olhar. Eu ia para reunião, alguém me chamava e passava. Era quase no dia do feriado prolongado, eu não tinha nem falado sim ou não. Aí eu cheguei para o time e falei: vocês estão reclamando que está ficando parado comigo. E é verdade, eu não estou dando conta disso. Será que a gente não poderia então entender como delegar essas atribuições para vocês? Até que chegou no nível de maturidade 7, eles tomavam a decisão de escala de folga. Eles se organizavam e eles entendiam se dava ou não para tirar folga. Mas por quê? Foi amadurecendo a ideia. Eu não larguei para eles tomarem a decisão. Só que aí a gente tem que colocar algumas restrições. Por exemplo, eles poderiam escolher os dias de folga entre eles, mas não podia ser dia de planning do cliente ou avisar o cliente que eles estariam de folga em alguma reunião executiva. Então você acaba colocando algumas restrições. Eu, por exemplo, podia levar o meu time para almoçar, para tomar café quando eu quisesse. Qual era a minha restrição? Eu tinha um budget. Eu não podia gastar quanto eu queria. Então, mesmo você com nível de delegação 7, que é você pode tomar decisão, tem algumas restrições, até para as pessoas entenderem até onde ela pode ir. Então esse joguinho é bem legal. Aqui, ó, treinamentos, metade é vender e metade ali é tudo bem? Então você cria um board mesmo. A gente tem um board na empresa onde fala quais são os níveis de delegação em cima da matriz RAS. E aqui não rodou. Era só as cartinhas, acho que não. Deixa eu ver se eu consigo. Mas era só uma imagem que era o pessoal jogando as cartinhas. Delegar é diferente de delargar.
Delargar é você falar, o filho é seu. Delegar é você acompanhar o seu time. Vocês entendem que para eles chegarem ao nível 7, onde eles tomam a decisão, eu delego e eu acompanho. O delargar é, toma que o filho é seu, se deu errado você que é o culpado, se deu certo fui eu que passei todas as orientações. Não é isso que a gente quer. Alinhar restrições, que é a visão 3, fala de cultura. Esse é meu slide favorito. Que fala que a cultura come tudo no café da manhã, que uma cultura ruim não destrói apenas estratégia, pode destruir toda a empresa. Vocês concordam? A cultura de uma organização somos nós que fazemos. Cultura, valores, missão que está na parede, ela precisa refletir justamente as nossas ações do dia a dia. E aí algumas coisas que a gente fala, né? Clareza de valores pode dar uma contribuição significativa para bons comportamentos. A principal função da liderança é nutrir a cultura através de valores. E o truque é convidar e ou desencorajar certos comportamentos. Então, até os comportamentos bons, a gente tem que encorajar e mostrar para as pessoas. E os ruins, a gente tem que desencorajar. A gente não pode nutrir maus comportamentos. Desenvolver competências. A gente falou de energizar pessoas, a gente falou de empoderar times. Se a gente não tiver pessoas capacitadas, com as competências adequadas para desenvolver o seu trabalho, o que vai acontecer na motivação? Como que a gente quer empoderar times se eles não estiverem desenvolvidas as competências necessárias? Então aqui eu coloco uma referência que competência é um conjunto de capacidades, compromissos, conhecimentos e habilidades que permitem que uma pessoa ou uma organização haja de forma efetiva em um trabalho ou situação. Quando a gente fala em desenvolver competência no management, a gente tem algo que a gente chama de matriz de competência, que a gente vai mapear a competência do meu time. Aqui a gente não gosta de usar júnior, pleno e sênior, porque mesmo uma pessoa que é sênior, tem alguma coisa que ela não sabe. E se a gente falar que ela é júnior naquela competência, às vezes causa um desconforto. Então a gente gosta de usar aprendiz, viajante e mestre. Então um sênior, por exemplo, ele pode ser mestre em algo, mas ele pode ser aprendiz em outras coisas, e é normal. O aprendiz é aquela pessoa que não sabe, que ela vai aprender. O viajante é o cara que é experiente, mas ele sabe para ele não sabe ensinar os outros. E o mestre é o cara que consegue circular, mudar, ensinar as outras pessoas dentro daquela metodologia ou tecnologia ou alguma coisa. Tudo bem? E aqui, gente, tem mais ou menos uma matriz de competência. Então, tem o fulano, o beltrano, e você coloca quais são os hard skills. A gente gosta de falar que é melhor hard skill porque você tem como mensurar muito melhor do que soft skill. Quando você fala que a Maria ela é boa em comunicação, é muito mais difícil você mensurar do que falar que uma pessoa é boa em Python, numa tecnologia ou em contabilidade, ou... Tudo bem? Então aqui a gente mapeia as pessoas na horizontal e os hard skills na vertical. E a gente vai colocando aqui se elas são aprendizes, viajantes ou mestres. Aqui é um exemplo de uma empresa que usou nomenclatura diferente. Ela usou iniciante, praticante e experiente. Não tem problema. Veja a melhor forma. Para que serve isso também? Surgiu um projeto de IoT. Aí você sai correndo pela empresa toda para entender quem sabe IoT. Nossa senhora, mas eu preciso de um cara de Big Data. Aí você sai correndo atrás. Se você tiver mapeado, você já sabe quem são as pessoas, quem são as pessoas que você nem sabia que entendia de alguma coisa e quem são as pessoas que querem se desenvolver em outras competências. Então, isso daqui, você acaba desenvolvendo o
do time e cada um dos indivíduos. Então, tem empresa que tem o board também visual, mas tem empresa que tem isso já mapeado nas suas próprias plataformas. O importante é você ter e o líder olhar para isso e falar, beleza, será que esse cara aqui que é praticante, ele não quer se desenvolver para experiente, ele não quer começar a dar meetups dentro de empresa? Então, realmente é para desenvolver as competências do seu time. Crescer a estrutura. Quando a gente fala de crescer a estrutura, a gente fala o quê? Em especialistas e generalistas. Então, lembra que eu comentei agora na matriz de competência do seguinte: o sênior, ele pode ser mestre em alguma coisa, onde ele é o especialista, mas ele pode ser aprendiz ou viajante em outras coisas. Então, é o cara especialista generalista. Ele é muito bom em algo, mas ele sabe algumas outras coisinhas. Isso nos ajuda, principalmente quando a gente está falando de equipes multidisciplinares, auto-organizáveis. Tudo bem? Porque a gente tem uma pessoa que sabe alguma coisa, mas se ela puder ajudar o amigo do lado, ela é generalista em algum assunto. Trabalhe em equipes menores. Por que a gente comenta isso? Ruído de comunicação. E quanto menos pessoas tiver na equipe, melhor eles se organizam com as atividades. E aí você começa a trabalhar essa questão de empoderar times, que eles mesmos se organizam para trabalhar. Tá? Não que as grandes sejam ruins, mas a gente está pensando aqui em pontos de melhoria no dia a dia do time. E incentive a criação de comunidades de estudo. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Que bacana, né? Por quê, gente? Quando a gente cresce a estrutura, a gente está pensando em pessoas, times, a gente está pensando em disseminar o conhecimento para as pessoas. Então, isso é muito importante. No management, a gente tem um joguinho que chama Medler. Ele aqui consegue trazer essa questão de times versus quem está alocado ou não e qual o chapeuzinho que está atuando nesse momento. Então, de novo, né, a gente gosta dessa coisa colorida para trazer a essência, mas o que a gente quer trazer aqui é, será que as pessoas do nosso time não estão com muitos chapeuzinhos diferentes? E aí a gente olha que tem gente sem alocação. Então, é nisso que a gente está querendo trazer. Será que eu não preciso contratar mais pessoas, mais Scrum Masters, mais POs? Então, é de uma forma um pouco lúdica que a gente consegue trazer isso para dentro dessa visão de crescer a estrutura. E o último olhinho do Martin, que é o melhorar tudo. Pessoal, quando a gente fala em melhorar tudo, a gente fala em melhoria contínua. A gente precisa entender como as coisas estão indo para nós e para o nosso time. E isso só é possível se a gente tem um ambiente, primeiro, seguro, para que as pessoas possam se sentir à vontade para falar e que deixe as pessoas falarem, né, elas mesmas. Porque às vezes a gente chega numa regra e fala, olha, não deu certo isso. Ou deu certo isso. Não, deixa as pessoas refletirem. Pessoal, o que vocês acham que não foi legal? Deixa elas. Né? Para quê? Para que haja uma mudança também natural. Então eu coloco aqui, gente, que na verdade o melhorar tudo é parar de vez em quando, respirar, afinar o instrumento, né? E pensar o que não está indo bem, o que pode ser melhorado e o que está dando certo. Até o que está dando certo a gente pode evoluir. A gente está em constante evolução. E aí eu coloco em azulzinho, gente, retrospectiva. É a melhor prática para que a melhoria venha de dentro do time. Nem pensando em framework, gente, pensando que, independentemente do que a gente usa, a gente precisa parar e refletir junto com o nosso time e a gente precisa escutar o que não está indo bem e o que está indo bem. No management, a gente tem essa ferramenta aqui que chama Celebration Grid. É
tipo uma matriz, né? Então, o sucesso que levaram às práticas, sucesso que levou a algum experimento e algum sucesso que levou a algum erro. A mesma coisa aqui, falha, erro, falha, experimento e falha, prática. Então, você imprime um cara desse grande e numa retrospectiva pede para o pessoal falar o seguinte: pessoal, o que deu certo nesse sprint? Então, tá aqui, ó. E eles colam um post-it. O que vocês acham que a gente está errando e continua errando? Ó, as falhas que continuamos errando. Pessoal, quais os experimentos que a gente se propôs a fazer e que deu certo? O que foi o sucesso e o que falhou? É só uma forma diferente de trazer uma ferramenta para uma retrospectiva. E aí um board real aqui. Aqui, gente, não sei se dá para vocês verem, mas assim, as práticas que foram um sucesso foi reunião diária. Tá dando certo com esse time. Aqui, os experimentos que não deram certo, provavelmente eles estão implementando algum framework, o Kanban, porque tá lá gestão visual, Kanban. Isso quer dizer o quê? Que eles vão falar, então esquece. Não, eles precisam entender desse experimento que vai virar aprendizado, o que vai ter que ser diferente, porque senão ele vai ali pro vermelho. Se já falou que não deu certo e vocês continuarem fazendo, são falhas que a gente está em constante, de novo, né? Ficou um looping. Tudo bem? Isso eu faço no final dos meus treinamentos. Para eu entender o que foi bom, o que não foi, né? Sábado eu estava no meu treinamento, um menino perguntou assim, tá, mas assim, é minha percepção, você pode achar que não foi um problema ou que não foi um sucesso. Mas coloque aqui, porque de alguma forma é uma análise que tem que ser feita. Se foi uma coisa que eu achei que não deu certo e o pessoal gostou, nossa, ou ao contrário, uma coisa que eu achei que foi super legal, o pessoal falou, Rafa, não funciona, eu preciso mudar para os próximos, as mesmas coisas no nosso dia a dia. E aí, pessoal, quando a gente fala em melhorar tudo, a gente fala muito em experimentos também dentro do management. Se aquilo a gente nunca fez, rode experimento com equipes menores, mais rápido, porque se vocês falharem, vocês falham rápido, mais barato e dá para ajustar muito mais fácil. É isso que a startup faz, né? Elas em curto prazo, elas estão lá fazendo, errando, trazendo de volta. Mas a gente tem que ter um ambiente seguro para isso. E quando a gente usa a palavra experimento, tudo muda. As pessoas estão entendendo que aquilo a gente está experimentando num time, num setor, numa squad. E aí uma reflexão, é fácil? A gente sabe que não. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de mindset, a gente está falando de cultura, de organização. Mas sim, podemos começar com pequenos gestos singelos, onde as pessoas vão entendendo qual é o nosso mindset. Para finalizar, eu gosto de falar do VUCA. O VUCA é um acrônimo criado pós-Guerra Fria pelos americanos, que era, eles treinavam, eles simulavam, e quando eles entravam para a guerra, para a batalha, tudo aquilo que eles tinham se preparado era totalmente diferente. Vocês veem isso com alguma semelhança do nosso dia a dia? A gente vai lá, estuda, traz o Scrum, vai lá no PMI. No dia a dia, a gente sabe que a coisa é muito diferente. A gente sabe que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Quando a gente está falando de pessoas, o mundo VUCA cabe muito bem. Quando a gente está falando de organizações que são complexas, né? É um sistema complexo, onde tem pessoas, tem relacionamentos. Então a gente tem que pensar que o mundo está em constante mudança e que a gente precisa acompanhar essas mudanças quando a gente fala de pessoas. E aí, né? O que será que a gente consegue experimentar? Não agora. Amanhã pode ser. Tudo bem? E aí, a frase que eu gosto bastante, que é da visão de energizar pessoas.
que fala que pessoas são a parte mais importante de uma empresa e a gestão deve, portanto, fazer o que for possível para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Então, essa é a conclusão da palestra. Aqui é algumas das cartinhas do management. Esse é o Harry Ágil, ele é meu mascote dos workshops. Então, aqui está o Escudos, o Planning Poker, o Movie Motivators, tá? Se alguém quiser conhecer mais, a gente bate um papo. Nossa comunidade do Agile Campinas, então lá vai ter todos os nossos sites, Instagram, Facebook, tá tudo lá, que tem muita coisa eu trazia, mas dê uma olhadinha e conheça um pouco do nosso trabalho também. E aqui as minhas redes sociais, então aqui o QR Code já vai direto para o meu LinkedIn. Eu coloco bastante coisa no Instagram, tanto da minha vida pessoal, mas também do meu trabalho. Eu gosto de realmente manter um perfil só para as duas coisas, porque sou eu, né? Eu gosto que as pessoas vejam o que está acontecendo, toda a loucura do meu casamento, né? Que é daqui a 4 dias. E se alguém quiser falar um pouquinho, eu estou deixando também meus contatos do celular, tá bom? Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado bastante e muito obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada a presença de vocês também. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Rafa? Não? Tudo certo? Tudo compreendido? Espera aí. O que você faz efetivamente? Quais são os seus treinamentos? Você fala bastante de treinamento, você tem uma empresa, trabalha com seu time, mas você fala que conheceu a Vivi. Isso. E, enfim, eu fiquei curiosa para saber o que foi, porque, enfim, parte de um interesse pessoal, né? Fica vontade de ir lá e fazer. Na empresa onde eu trabalho, eu atuo como Scrum Master, né? Então, falando da metodologia, a Vivi eu conheci um dos meus treinamentos de Management 3.0. Dessas ferramentas. Na verdade, assim, tem um treinamento de imersão, que é um dia, que foi sábado agora, eu fiz um treinamento. E tem um treinamento mais completo, que é para quem também quer tirar a licença de facilitador, tem que ser esse de 2 dias. E a gente se conheceu nos treinamentos que eu dei em Jundiaí. E aí foi um match bom, né, que a gente teve, porque a gente trocou algumas figurinhas e ela acabou me convidando para vir aqui. Quem quiser detalhes, né, pode me procurar que eu falo um pouquinho. Mesmo se não for comigo o treinamento, existem vários outros facilitadores, mas eu passo para vocês, né, como que funciona todos esses treinamentos também. A Vivi adorou o seu treinamento e aí ela me procurou logo na segunda-feira. Ai, eu fiz um treinamento, uma pessoa incrível, traz ela para cá, conexões super ótimo. Foi assim que a Rafa chegou aqui. E quase que eu não vim, né? Mas um pouquinho eu estaria de véu inclinado aqui com vocês. Eu falei, gente, não, em outubro, que dia? Não, 8 dá perfeito. Quase que nem o noivo junto. Tem aqui, tá? Vestidinho. Quem mais, gente? Mais alguma pergunta? Estão quietinhos? Não frio? Então tá bom, agradeço a presença de todos vocês aqui, quem estava com a gente no Facebook e no link também tem bastante gente. Obrigada a todos. Obrigada, Rafa, mais uma vez.